Sabe, amados, eu tenho certeza que o Senhor não nos trouxe aqui em vão, não é verdade? Pelo simples fato de você ter vindo até aqui e ter talvez deixado em casa o seu esposo ou os seus filhos ou alguma outra coisa que você poderia fazer hoje. Mas sabe de uma coisa, Deus, Ele honra isso. Amém? Deus, Ele só precisa de uma brechinha, de uma disposição do nosso coração para Ele nos alcançar, para Ele nos acrescentar, para Ele nos corrigir, para Ele nos levantar. Não importa a situação que você chegou aqui, não importa a situação que você está vivendo no seu contexto familiar, na sua casa, na sua vida pessoal, no seu trabalho, nas suas finanças. Sabe que o Senhor, Ele conhece você, amém? E Ele está pronto, amém? Para que você possa viver o melhor dEle em todas as áreas da sua vida. Amém? A Bíblia diz lá em Provérbios que a bênção do Senhor, ela enriquece. Você pode declarar isso, a bênção do Senhor, ela enriquece. Que maravilha, né? Deus está pronto para nos enriquecer, nos acrescentar, nos fazer multiplicar em todas as áreas da nossa vida. Então, se é a bênção do Senhor, vai te trazer acréscimo, vai te trazer alegria, vai te trazer enriquecimento. A bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Graças a Deus, nós podemos viver essa vida confiando no Senhor. Amém? Eu gostaria que você, se pudesse abrir a sua Bíblia comigo, por favor, lá em João, no capítulo 5. João, capítulo 5, fala sobre a cura de um paralítico. E nesse texto que nós vamos ler aqui, ele vai falar sobre um homem. Mas sabe de uma coisa? A gente pode trocar esse homem por uma mulher hoje. Amém? Então vamos ler juntas. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. João capítulo 5, versículo 1 diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia ou deitava uma multidão de enfermos. Você pode repetir isso comigo? Uma multidão. Você consegue imaginar essa cena? Uma multidão de enfermos deitados no mesmo lugar, cegos, coxos, paralíticos. Versículo 4. Eles estavam esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse naquele tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Diga assim comigo, 38 anos. Imagine comigo que se fosse uma mulher há 38 anos, enfermo, naquele lugar, junto com um monte de outras pessoas doentes, enfermas. E Jesus, ele viu aquele homem, ou como podemos contextualizar aqui, Jesus, ele viu aquela mulher deitada e, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curada? Ou queres ser curada? Sabe, lendo esse versículo e imaginando a situação, talvez a gente possa se questionar. Eu acho que Jesus estava de brincadeira com esse homem ou com essa mulher. Será que Jesus não estava vendo a situação daquele homem? Diga assim comigo, ele estava vendo. Amém? Ele estava vendo aquela situação. Aquele homem estava deitado e há 38 anos permanecia daquele jeito, enfermo, numa situação que aparentemente não teria solução. Ele estava ali, aguardando, quem sabe alguém pudesse ajudar ele. Sabe, muitas vezes a gente pode estar se perguntando para o Senhor: a minha situação está tão difícil, é tanta coisa que tem acontecido durante a minha vida, e eu já estou vivendo dessa forma há tanto tempo. Eu quero te dar uma boa nova nessa noite. Quem gosta de boa nova? Não importa a situação que você esteja vivendo, por mais
espantosa, ou talvez que você pense que é a situação mais difícil que algum ser humano possa enfrentar, e há tanto tempo que você esteja vivendo dessa forma, o Senhor, Ele está pronto para te levantar, para te transformar, para mudar essa situação. Amém, queridas? Amém, Ele muda mesmo. Jesus estava querendo identificar onde estava a fé daquele homem. Jesus perguntou: você quer ser curado? E aí, é espantosa a resposta daquele homem. Vamos ver lá no versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sabe, amados, por que a vida daquele homem, a situação que aquele homem se encontrava, espantou Jesus ou chamou a atenção de Jesus? Porque, sabe de uma coisa? Jesus estava aqui na terra e Ele estava identificando onde estava a fé das pessoas. Em várias passagens bíblicas, você vai ver Jesus identificando onde estava a fé das pessoas. E Jesus queria identificar onde estava a fé daquele homem. E para a surpresa de Jesus, ou talvez Jesus pudesse esperar uma resposta dessa, aquele homem trouxe algumas razões. Ele mesmo respondeu, ele mesmo trouxe a resposta da situação que ele estava vivendo. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre algumas razões que podem levar uma pessoa a viver uma vida onde nada acontece, onde a cura não chega, a transformação não chega, a libertação não chega. E eu queria que você meditasse comigo nesse versículo 7. Uma razão pelo qual aquele homem não estava avançando na vida dele. Primeira razão, ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Esse homem disse para Jesus: eu não tenho ninguém. Em outras palavras, uma das razões pelas quais esse homem se encontrava nessa situação se chama solidão, o isolamento. Ele disse: eu não tenho ninguém. E a gente viu aqui no contexto do texto que isso não era verdade. Havia uma multidão, ainda que enfermos, mas possivelmente tinha alguém que podia andar e ele não podia andar. Havia uma multidão de pessoas assim, ao lado dele. Sabe, muitas vezes, eu não sei se você já passou por isso, de você estar presente num lugar cheio de gente, uma multidão de pessoas ao seu redor. Você tem parentes, você tem vizinhos, mas de repente, em meio à multidão, você se sente só. Alguém já passou por isso? Eu passei. Me senti sozinha. Mas aquele homem, ele não estava apenas passando por uma situação breve de solidão. Ele estava afirmando já há 38 anos: eu não tenho ninguém. Eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu estou escanteado, eu estou sendo rejeitado, eu estou sendo desprezado. Mas sabe de uma coisa, amadas? Não é a vontade de Deus a gente permanecer num estado de solidão. Amém? Existe uma solidão que ela é benéfica. É aquela solidão que você se retira para você orar, para você meditar, para você ajustar coisas na sua vida, para você melhorar. E sabe que Jesus fazia isso? Ele ia para lugares solitários, diz a palavra, para orar. Mas ele não permanecia lá o tempo todo. É importante nós termos esse costume de nós termos o nosso tempo, o nosso lugar de oração, onde nós estamos sozinhas, entre aspas, amém? Mas estamos ali retiradas para meditar, para orar, para ouvir a voz do Senhor. Isso é maravilhoso, essa é uma solidão benéfica. Mas a solidão que esse homem se encontrava não era uma solidão que estava trazendo crescimento ou resultado
para a vida daquele homem. Ele estava se isolando. E lá em Gênesis, não precisa abrir, no capítulo 2, versículo 18, pela primeira vez, Deus declara que algo não é bom. Sabe quando foi que Deus declarou que algo não seria bom? Quando ele disse, não é bom. Ele disse isso para Adão. Não é bom que o homem esteja só. A gente pode aplicar isso também a uma vida solitária. Nem todo mundo vai casar, não é verdade? E a gente pode aplicar isso também para as mulheres. Não é bom que a mulher esteja sozinha. Isso não quer dizer que todas vão ter que casar. Eu sei que tem algumas que querem casar aqui, não é? É, eu estou ouvindo. Mas não é bom. Deus já sabia que não era bom que a gente vivesse sozinho nessa terra. Sabe, amados, Deus nos chamou para a gente habitar em família. E sabe que aqui é um bom lugar para você habitar em família? Eu não estou falando de uma família biológica, genética, mas eu estou falando de uma família espiritual. De mulheres e homens e pessoas que Deus pode acrescentar na sua vida para você avançar. Porque muitas vezes, amadas, sozinhas, nós não vamos avançar. Nós precisamos de alguém para que possa pegar junto conosco. Amém? E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre uma dependência. Sobre você viver a sua vida dependendo de pessoas. Não é essa a proposta, amém? Nós precisamos depender do Senhor, mas podemos contar com pessoas que Deus vai acrescentar na nossa vida. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo 10, não precisa abrir, versículo 25, diz algo interessante a respeito de nós vivermos em comunhão. A Bíblia diz nesse versículo que não é bom que a gente deixe de congregar. Sabe que o diabo, ele vai investir poderosamente para impedir que as pessoas fiquem juntas, que as pessoas tenham comunhão, que as pessoas tenham relacionamento. Sabe que muitas pessoas hoje, elas estão optando por congregar pela internet ou receber aconselhamento pela internet, porque um dia foram frustradas ou porque se decepcionaram. E sabe que essa não é a vontade de Deus. Sabe, amadas, é no olho a olho, é no tete a tete, que nós somos saradas, que nós somos acrescentadas. Nós precisamos umas das outras. Nós nos completamos. Existem coisas dentro de você e dentro de mim que vai gerar a perfeição do corpo. Nós precisamos umas das outras. Amém? Lá em Provérbios, no capítulo 18, também não precisa abrir, no versículo 1 diz que o solitário, ou a pessoa que se isola, ela busca o seu próprio interesse. Pessoas que não querem se aproximar, que não querem ter comunhão, que não querem se relacionar, são pessoas egoístas. E diz mais, e o solitário, ele também se indispõe a todo bom conselho. O solitário, além dele ser egoísta e buscar os seus próprios interesses, ele também se indispõe, ou seja, ele rejeita todo bom conselho. Porque ele acha que só ele tem razão. Porque ele acha que as opiniões dele são as melhores. Então, em vez dele se juntar para haver um crescimento, um amadurecimento de ambas as partes, ele se isola, porque ele não quer o confronto, ele não quer o melhoramento. E diz mais na palavra de Deus, lá em Provérbios 27:17, diz: como ferro com ferro se afia, assim um homem é o seu amigo. O ferro se afia com o ferro. Como que o ferro vai ficar afiado? Se ele estiver junto de outro ferro. Então olha para essa mulher que está aí do seu lado e diga: eu preciso estar afiada. Eu preciso melhorar. Mas sabe, para que isso possa acontecer, a gente precisa umas das outras. Diga para a mulher que está do seu lado: eu preciso de você. Mas você também precisa de mim. Amém.
Então, cada vez mais, aproximando-se a vinda de Jesus, mais Satanás ele vai investir pesado para que o ser humano não se relacione. Daí, ele levanta estratégias como Facebook, WhatsApp. E eu não estou dizendo que essas ferramentas a gente não pode usar. Pelo contrário, nós podemos usar essas ferramentas, amém? Para o bem, para a edificação, para o crescimento. Mas nós não podemos trocar os nossos relacionamentos por um relacionamento virtual. Sabe que existe um personagem hoje que está sendo levantado no mundo? É o cyber solitário. São aquelas pessoas que fisicamente estão perto, mas o coração está longe. E é isso que o diabo quer. Ele quer separar as famílias, ele quer separar os casais. Sabe que existem restaurantes no mundo e até mesmo aqui no Brasil investindo dinheiro para que os casais sentem num restaurante e desliguem os celulares, oferecendo descontos para as pessoas desligarem os celulares e poderem ter comunhão uns com os outros. Amadas, nós vamos contra a maré do mundo. Amém? Nós vamos sim usar essas ferramentas, mas de forma equilibrada. Amém? Porque nós não vamos ser aquelas que vamos nos isolar. Nós não vamos ser aquelas que vamos ficar sozinhas. Amém? Porque a solidão é uma das razões pelas quais as pessoas não estão avançando, não estão obtendo sucesso, não estão podendo receber a sua transformação, a sua libertação. Sabe? Jesus, ele contava com pessoas. Amém? Nós devemos contar com as pessoas. Agora, com quem eu vou contar? Com quem eu vou abrir o meu coração? Com quem eu vou expor a minha vida, as situações que eu tenho vivido? Com qualquer pessoa? Não. E sabe, nós podemos aprender isso com Jesus, nós podemos aprender isso com Paulo. Jesus, ele tinha 12 discípulos, nos quais ele se relacionava, nos quais ele tinha contato, nos quais ele tinha comunhão. Mas dos 12, ele tinha 3. Que o relacionamento era mais profundo. Dos 3, ele tinha 1. Com quem ele de fato abriu o coração. Então, para quem nós vamos abrir o nosso coração? Para alguém que a gente vai considerar madura. Para alguém que a gente pode olhar para a vida daquela pessoa e dizer verdadeiramente aquela pessoa é um exemplo. Verdadeiramente aquela pessoa está praticando a palavra. Então, eu vou buscar ajuda. Nessa situação que eu estou passando, eu não vou sair compartilhando com as minhas colegas de trabalho. Ou com os meus amigos do Facebook. Porque a gente pode ter lá no Facebook 1.500 amigos. Mas, na verdade, são conhecidos. São colegas. Isso é lícito. E que bom que tem um Facebook. Por exemplo, eu sou nordestina, sou paraibana. Aleluia, tem uma peixeira escondida aqui atrás. Brincadeira. Mas é através de Facebook que eu consigo acompanhar o crescimento dos meus familiares. E que coisa boa. Mas não é para o Facebook que eu vou abrir a minha vida. Não é para o público ali do meu perfil que eu vou desabafar as pressões que eu passo. Porque, vou te dizer, nós somos seres humanos. Não pensa porque eu peguei esse microfone que eu virei um anjo. Amém? Todas nós aqui passamos por momentos difíceis, de pressão, de aperreio, de dificuldades, porque nós ainda não alcançamos a perfeição. Amém? E juntas, amadas, nós vamos crescer, nós vamos nos completar. Amém? Vamos avançar juntas. E Jesus, ele nos deu esse exemplo. Paulo nos deu esse exemplo quando ele chamava Timóteo. Timóteo, venha me visitar, venha me animar. Eu preciso da tua companhia. Então você vai procurar mulheres que quando você chega perto delas, você é edificada. Você é acrescentada. Amém? Você se anima quando você está perto dela. Então essa é uma dica do Senhor para nós nessa noite. Amém? 1 Coríntios 15, 33 diz também que as más companhias,
elas corrompem, elas destroem os bons costumes. Então a gente vai se livrar daquilo que não está trazendo edificação para a nossa vida. E a gente vai buscar comunhão, amizade, companheirismo, junto de pessoas que vai acrescentar na nossa vida. Amém? Essa é a vontade de Deus. Então muitas mulheres, elas estão buscando isolamento por algumas questões, por exemplo, medo de ser rejeitada, medo de ser aceita, por causa de alguma decepção, mas também porque muitas mulheres, e eu digo também homens, eles têm colocado sobre determinadas pessoas um nível alto de perfeição. E sabe, amadas, ninguém, exceto Jesus, ele chegou ao nível de perfeição. Nós estamos caminhando para lá, amém? Porque ele disse que a gente podia seguir os passos dele. Mas muitas vezes a gente busca o isolamento, porque a gente lançou uma expectativa muito alta sobre pessoas e elas não nos corresponderam, e a gente se frustra, e a gente se entristece, e a gente quer se afastar, e a gente quer se isolar. Deixa eu te dar uma revelação nessa noite. Você também não é perfeita. Eu não sou perfeita. Vai conviver comigo. Aí você vai ver. Mas nós estamos avançando. Amém? Aqui é um bom lugar. A igreja é um lugar onde as pessoas estão querendo avançar. Então venha para a igreja. Venha participar desses eventos onde você vai ser acrescentada, onde você vai ser melhorada. Porque eu não sei você, mulher, mas eu quero avançar no Senhor. Eu quero crescer em todas as áreas da minha vida, e essa é a vontade de Deus. Amém? Então, outra razão pelo qual, além da solidão, que leva homens e mulheres a não avançarem nas suas vidas, a estagnarem, também é. E o próprio paralítico declarou essa segunda razão. Versículo 7. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro. Diga assim comigo, outro. Outro antes de mim. Enquanto a água é agitada, enquanto eu vou lá, enquanto eu estou tentando, enquanto eu vou querer tentar mudar a minha vida, aí outro vem. Sabe o que Deus está nos falando com isso? Que uma das razões pelas quais nós não estamos avançando muitas vezes é porque nós estamos colocando a culpa no sucesso do outro. Porque a outra está avançando, aí você se entristece. Aí você não avança. Mas sabe o que a Bíblia nos recomenda? Quando a outra está avançando, você olha para a outra e diz, é uma inspiração para mim. Sabe, em uma das conferências de ministro, eu não sei se tu lembra, Rosângela, o pastor Edmilson, lá de Pedra de Guaratiba, ele disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse assim, que o sucesso do outro deve ser uma inspiração para mim. Você pode dizer isso para a mulher que está do seu lado, o teu sucesso é uma inspiração para mim. Amém? Isso não quer dizer que aquilo que a tua irmã está vencendo, ou aquilo que ela conquistou para ela, você vai conquistar, porque eu quero ter um sapato igual dela. Não é isso. É que a vitória da tua irmã vai te gerar uma inspiração. Vai te gerar um desejo, tipo, se ela venceu, eu também vou vencer. Se ela conseguiu, eu vou conseguir também, porque eu sou filha do mesmo pai. Amém? Então, muitas pessoas, elas estão vivendo dessa forma porque elas estão lançando nos outros a culpa, né? Daí ela sempre está buscando desculpas para o seu insucesso. Ah, não, Sinara, você não sabe. Você não sabe a vida que eu levei. Sinara, você não sabe como era a pobreza dos meus pais. Você não sabe o que eu comia quando era criança. Ah, Sinara, você não sabe o marido que eu tenho. Meu marido não é crente. Sempre a gente está querendo buscar
a culpa no outro. Sabe a síndrome de Adão? Foi a mulher que tu me deste. Amada, se a gente viver assim, a gente não vai sair do canto. Porque circunstância, cada um aqui, se fosse pegar o microfone para falar, ia dizer: ah, porque eu sofri um acidente. Ah, porque o meu pai me batia demais. Porque eu sofri um abuso sexual. Ah, porque o meu marido, ele bate em mim. Ah, porque os meus filhos são muito desobedientes, eles dão muito trabalho. Sempre a gente vai querer buscar uma desculpa. Mas eu vou te dizer uma coisa. A gente tem que começar a parar de olhar para o outro, para a grama do outro, e começar a olhar para si. Sabe por quê, amadas? Eu tenho meditado sobre isso. Muitas vezes a gente espera a mudança do outro. Muitas vezes a gente está só esperando a mudança do marido, a mudança do filho, a mudança da sogra, a mudança do governo. Fica esperando. E se seu marido mudar? Pensa nisso. Você vai viver infeliz. A sua vida é preciosa, mulher. Deus te chamou para ser feliz e independente. Se o governo vai fazer coisa errada ou não. Deus te chamou para ser feliz, independente se seu marido se converteu ou não. E se ele não se converter? Você vai viver travada? Não. Você vai avançar em Deus. Amém. A mudança começa em nós. Amém. Essa palavra que nós estamos ouvindo hoje é para nós. É para o nosso avanço, é para o nosso crescimento, é para que a gente saia dessa zona, desse círculo vicioso que não anda, que não vai para frente. Deus quer levar a gente para frente. Esse homem estava há 38 anos vivendo numa situação dessa. Isso chamou a atenção de Jesus. Eu fico imaginando que Jesus poderia dizer até assim para esse paralítico: rapaz, pois se fosse eu ficava dia e noite, de 24 horas acordado na beirinha do tanque, porque, meu amigo, se um anjo aparecesse e mexesse as águas, eu, dava um pulo lá dentro. Mas isso deixa bem claro que aquele homem, ele até queria ser curado, mas ele não tinha uma disposição de provocar uma mudança na vida dele. Sabe, eu tenho me deparado às vezes com pessoas que querem. Elas não querem continuar mais vivendo a vida que elas estão vivendo. Mas quando de fato você vai conversar com elas e você vai identificar a fé delas, elas não querem. O que elas querem é que alguém pegue elas no braço. Deixa eu te jogar aqui no tanque. Foi isso que Jesus fez? Jesus não fez isso com aquele homem. E sabe de uma coisa? Isso é uma prova de amor. Porque Deus não chamou a gente para ser filha mimada. Deus não chamou a gente para ser menina, mulher, adolescente, jovem, mimimi. Não, chega de mimimi. Você tem dentro de você, mulher. Se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você recebeu dentro de você a habilidade, a capacidade, pelo Espírito Santo, de você avançar, de sair desse lugar de comodismo. Amém? Então, uma das razões pelas quais mulheres e homens não têm avançado é porque está colocando a culpa no outro. Amém? Então não importa aquilo que você viveu ou deixou de viver, não importa o que o outro fez ou deixou de fazer, não importa o que você passou ou deixou de passar. Amém? Deixa eu te dizer, hoje é um novo dia. Hoje Deus está nos dando a cada uma de nós a oportunidade da gente mudar a colheita de amanhã. Mas se a gente decidir plantar o que precisa ser plantado de bom. Ou você não quer uma colheita boa? Tenho certeza que você quer uma colheita boa para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro. Mas isso depende da plantação que você fizer hoje, da semeadura que você fizer hoje. Então olha para você. Acredita em você.
Acredita no potencial que Deus colocou dentro de você. Amém? E não fica mais olhando para o outro. Não fica arrumando desculpa. Quando nós queremos uma coisa, mulher, não é verdade? A gente está falando de mulher para mulher. Não é Marisa, amém? Mas quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás. Então, se você quer uma mudança radical na sua vida, se esforce. Amém? Mas eu vou te dizer uma coisa. Talvez você esteja sentada aqui e diga assim, Nara, mas eu não tenho força. Sabe, existe o Espírito Santo. E se você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você. E ele foi colocado dentro de nós, não como um pingente para decorar. Ah, nasci de novo, o Espírito Santo, só para ficar bonitinha. Como um adorno, não. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós para nos ajudar. Amém? Eu costumo falar que o Espírito Santo não é o fazedor. Amém? O Espírito Santo é o ajudador. O fazedor vai fazer. Mas a gente não está sozinha fazendo. A gente tem um ajudador. Amém? A gente tem um guia seguro dentro de nós. Para nos ajudar a avançar e a crescer. Amém? O terceiro motivo pelo qual esse homem não estava avançando na sua vida, além da solidão, além de colocar a culpa nos outros, era pecado. Mas é onde que está escrito isso? Versículo 14, vamos lá. Depois que aquele homem foi curado, depois ele se encontrou com Jesus no templo, e Jesus disse uma coisa muito importante para aquele homem, versículo 14. Olha, já que você está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A gente pode entender que pecado na vida daquele homem foi uma razão pelo qual ele se encontrava naquela situação. Sabe, nós nascemos de novo, amém? A natureza do pecado não nos domina mais. Mas se a gente não estiver vigiando, a gente pode errar o alvo. Não é assim? A gente pode pecar, a gente pode magoar alguém, a gente pode dizer coisas que não era para dizer. Mas sabe de uma coisa? Existe 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Quando você errar, mulher, você que nasceu de novo, seja rápida. Seja rápida para se arrepender e chegar diante do Senhor e dizer, Pai, me perdoa, eu errei nisso. E aí você continua o seu caminho, você avança. Amém? Então a gente viu aqui que solidão, culpa e pecado podem ser razões da pessoa não avançar. Amém? Mas Jesus, ele respondeu a essas 3 razões. Jesus trouxe uma resposta para aquele homem. Diga assim, graças a Deus. Versículo 8. Depois que aquele homem tinha dito, Senhor, eu não tenho ninguém, a culpa é dos outros, ninguém me ajuda, eu sou um miserável, rejeitado, as pessoas não me amam, ninguém me quer, ninguém olha para mim. E aí Jesus disse algo para aquele homem que foi libertador. Jesus disse, deixa eu pegar aqui na tua mão, deixa eu te jogar aqui dentro do tanque. Não foi isso que Jesus fez. Jesus disse para aquele homem, homem, levante-se, toma o teu leito e anda. Sabe, amadas, a resposta para a solidão, para a culpa e para o pecado está aqui. Primeira coisa, levante-se. Quando Jesus estava dizendo para aquele homem, levante-se, Jesus estava dizendo em outras palavras, homem, se posicione. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite, mulher, se posiciona. Se posiciona em mim. Como é que nós estamos nos vendo? Como é que você se vê? Sabe, amados, por muito tempo da minha vida, eu me via de acordo com as circunstâncias que eu estava vivendo. Mas quando eu conheci a palavra, quando eu fiz o rema... Cadê as alunas do rema aqui? Talvez você nunca ouviu falar dessa escola, mas essa escola está aqui.
E essa escola tem mudado milhares e milhares de pessoas no mundo. E o ano que vem, quem sabe? Se você disser sim ao chamado do Senhor, você vai estar aqui estudando do lado de mulheres que estão buscando crescer em Deus. Quando eu fiz o rema, amados, eu descobri que eu precisava me ver como Deus me via. Amém? Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, Deus nos vê em Cristo. Amém? Diga assim comigo, Deus me vê em Cristo. Se você nasceu de novo, você está em Cristo. Então Deus vai olhar para você em Cristo. E em Cristo, quem você é? 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando Deus olha para você, Ele te vê uma nova criatura. Quando Deus olha para você, Ele não está olhando os pecados anteriormente cometidos. Não, Deus está olhando para você em Cristo. Uma nova criatura, uma mulher novinha em folha. Amém? Então nós precisamos nos ver em Cristo, nos ver sarada, nos ver vitoriosas. Amém? Nos ver reinando em vida, nos ver saradas, nos ver resolvidas. Mas aí você pode me dizer, Sinara, mas naturalmente falando, nada disso está acontecendo, mas Deus não nos chamou para vivermos focadas, olhando para o natural. Deus nos chamou para andarmos num outro nível, num nível de fé. Amém? Crendo na palavra, crendo naquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. Amém? Deus é mentiroso, amadas. Ele não fala a verdade. Então, se Ele diz que nós somos uma nova criatura, se Ele diz que nós somos mais do que vencedoras, é porque de fato nós somos. E nós precisamos nos ver dessa forma. Amém? Sabe que aquele homem, e depois a gente vai ler esse versículo, vamos ler agora, versículo 9. Diz que imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. Se você analisar esse versículo um pouquinho, você vai ver que antes desse homem andar de fato, ele se viu curado. Amém? Muitas vezes, antes do milagre se manifestar na nossa vida, da transformação se manifestar na nossa vida, a gente tem que se ver transformada, curada e liberta. Amém? Lá em Provérbios 23, versículo 7 diz: como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Como nós nos vemos, assim nós somos. Como nós nos imaginamos, assim nós somos. Então a nossa mente, ela precisa estar sendo transformada, renovada pela palavra de Deus, para que essas verdades de fato entrem dentro de nós e a gente possa viver. Sabe por quê? Toda atitude começa com um pensamento. Sabia disso? Por isso que nós precisamos nos encher da palavra. Os pensamentos de Deus devem ser os nossos pensamentos. Porque todo pensamento ele vai se transformar numa crença. Aquilo que você crê é aquilo que você está pensando. Aquilo que você fala é aquilo que você crê, é aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa vira uma crença, aquilo que você crê é aquilo que você fala. Porque a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala, do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio da palavra e dos pensamentos de Deus, a nossa boca vai falar a palavra. Vai falar a verdade. E nós sabemos que há um poder quando nós falamos a palavra de Deus. Aquilo que é uma realidade espiritual passa a ser uma realidade natural. E aí as nossas atitudes, as nossas ações, elas começam a mudar. Como nós vamos começar a mudar? Como que nós vamos nos posicionar? Como é que nós vamos nos levantar? Renovando a nossa mente. Alinhando os nossos pensamentos e o nosso coração com a palavra de Deus. Alinhando as nossas palavras com as palavras de Deus.
Porque o diabo, ele vai querer que a gente pense naquilo que é contrário à palavra. O diabo vai querer que a gente creia naquilo que é contrário à palavra. Porque ele sabe que se nós começarmos a pensar na palavra e começarmos a crer segundo a palavra, nós vamos falar a palavra. E coisas vão acontecer no mundo espiritual, no mundo natural. Aleluia! Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz que nós devemos pensar em coisas boas. Nesse mesmo versículo diz que essas coisas boas devem ocupar os nossos pensamentos. Sabe, no que você tem ocupado a sua mente? É você que decide. Para onde você coloca os seus olhos, as suas mãos, a sua mente? Em quem nós estamos meditando? Nos problemas ou na palavra? E Filipenses capítulo 4 está dizendo, mulher, pensa naquilo que é bom, pensa naquilo que é vitorioso, pensa naquilo que vai dar certo, pensa naquilo que vai ser um sucesso na sua vida. E vai ser, porque a palavra de Deus não muda. Os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito são pensamentos de paz. Então se Deus, ele pensa coisas boas ao nosso respeito, nós devemos pensar coisas boas. Amém? Seja esperta. Amém? Seja mais rápida. Se levante. Se posicione. Essa palavra que você tem recebido nesse lugar, no rema, toma posse dela. Coloca diante dos seus olhos. Eu lembro que quando essa palavra chegou na minha vida, no espelho, na casa, em todo lugar, estava lá escrito, eu sou mais do que vencedora, o maior habita dentro de mim, eu sou curada, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor não me deu espírito de covardia, mas Ele me deu espírito de poder e de ousadia, eu sou forte no Senhor. E sabe de uma coisa, até hoje, eu preciso continuar me alimentando dessas verdades. Ou você comeu semana passada e não precisa mais comer. Você precisa continuar se alimentando das mesmas verdades que te libertaram, porque elas são vitamina para você. Amém? É de lá, é da palavra, é do nosso interior que nós vamos buscar força. Ainda que no natural a gente esteja se sentindo fraca, mas a Bíblia diz que os homens e as mulheres da fé tiraram força da fraqueza. Amém. Da fraqueza tiraram força. Amém. Pensando na palavra, se enchendo da palavra, conectado com pessoas que têm a palavra. Amém. Depois de Jesus dizer para aquele homem, levante-se, Jesus disse uma segunda coisa. Toma o teu leito. E essa palavra tomar significa mudar de um lugar para o outro. Leito significa lugar de morte e doença. Jesus estava dizendo em outras palavras para aquele homem, mova da sua vida tudo que te põe nessa condição de leito, que te põe nessa posição negativa. Jesus disse para aquele homem, se posicione, se levante, mas também toma o teu leito, ou seja, mova da sua vida tudo que te põe para baixo, tudo que é morte, tudo que é doença. Você pode fazer isso, amada. Como? Escolhendo quem vão ser as suas amigas. Escolhendo quem vão ser as suas conselheiras. Escolhendo o que você vai ouvir pela manhã. Acorde de manhã. Coloque a palavra de Deus, os recursos estão para nos servir. As ferramentas, os aplicativos que estão com a palavra vitaminada estão disponíveis ali para a gente clicar. É só clicar, irmão. É só baixar no seu celular o aplicativo do Verbo da Vida. E você vai ter ali ministrações, aulas do rema, músicas cheias da palavra que te levantam. Porque tem música que dizem que é gospel, mas não tem a palavra. E te coloca para baixo. Então fica ligada, mulher, fica esperta. Tudo que te põe para baixo, você move da sua vida. Mas aquilo que te levanta. Porque sabe, amados, o nosso Pai, Ele quer nos levantar. O prazer dEle é nos levantar.
Sabe de uma coisa? Não fique se sentindo culpada pelo que você fez ou deixou de fazer. Deus está hoje te dizendo: filha, hoje é um novo dia. Hoje é um novo começo. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Deus não está com o dedo dele apontando para você e te acusando daquilo que você fez ou deixou de fazer. Pelo contrário, ele é o teu Pai. E ele está de braços abertos para te receber, para te animar, para te curar, para te restaurar. Amém? O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Amém? Então, além de nós nos levantarmos, nos posicionarmos e tomarmos o nosso leito ou movermos da nossa vida aquilo que não presta, Jesus disse a terceira coisa. E aí eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar agora. Ele disse: homem, ande. Amém? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Anda. Anda, eu estou contigo. Anda, avança, não fica parada. Se movimente, venha para a igreja orar. Ah, que horas é o culto de oração? Tô indo. Ande, se movimente. Olhe para a mulher que está do seu lado, sacuda ela e diga: ande. Se movimente. Não fica esperando pelos outros. Não fica esperando por uma palavra de motivação. Vá você, se levante, se disponha a servir. Produza para Deus, se envolva na decoração da igreja, na igreja de crianças, naquilo que Deus tocar no teu coração. Sirva, se coloque à disposição. Vá congregar, vá ler a Bíblia, vá participar. Amém? E eu gostaria de abrir com você, se você puder, o último texto lá em Filipenses. E o Ministério de Música pode vir aqui, por favor. Filipenses capítulo 3. Aleluia! Aleluia! Você vai considerar sim a palavra de Deus nessa noite para a sua vida. Aleluia! Deus está só esperando de você uma atitude disponível para Ele pegar junto com você. Porque, mulher, você não está sozinha, não. Você não está sozinha. O Senhor está conosco. Ele é o nosso Deus. Ele nos toma pela nossa mão direita e nos diz: não temas, eu estou contigo. Diga assim comigo: Deus está comigo. Eu não estou sozinha. Eu não estou desamparada. Diga: Deus me ama. Eu sou amada por Deus. Diga: eu sou feliz. Eu tenho o Espírito Santo. Ele habita dentro de mim. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Paulo diz algo tremendo aqui. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Amém. Esqueça o que ficou para trás. Esqueça o que ficou para trás. Hoje é um novo dia. O Senhor te levanta, mulher, nessa noite, para te encher de esperança, para te encher de expectativa. Comece a se ver de uma outra forma. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você começasse a visualizar a sua vida avançando. Comece a visualizar a cura na sua vida, no seu corpo físico. Comece a visualizar a transformação dentro de casa. Você sendo uma mulher sábia, você sendo uma mulher amorosa, você sendo uma mulher que se posiciona em Deus. Comece a se ver alegre. Comece a se ver fluindo em Deus. Comece
comece a se ver vitoriosa. Oh, oh, oh. Deus te chamou para vencer, para reinar em vida.